Bom, dando continuidade à aula 11 e 12, equação do estado do gás ideal. Nós vimos anteriormente que nós podemos ter as fórmulas para as transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica, e nós determinamos uma equação geral para essas mudanças, né, para o gás. Hoje nós vamos ver a equação de estado do gás ideal. Lembrando que nós temos 3 variáveis: pressão, volume e temperatura. Mas nesse caso aqui vai ser acrescentado algo a mais. O que vai ser acrescentado? A quantidade molar, ok? Então, a quantidade molar vai ser acrescentado. Por que eu acrescento esse N aqui? Porque N significa número de mols, ou a quantidade em matéria que nós temos, tá bom? E quando nós estamos falando em quantidade de matéria, número de mols, nós vamos representar por N. Então, fica muito fácil, vejam só, que se eu quiser reescrever essa fórmula matemática, eu posso. Eu vou dizer que pressão vezes o volume é igual a temperatura vezes número de mols. Mas, professor, eu estou falando sobre isso, sobre pressão, volume, temperatura e número de mols de uma determinada substância? Sim, porque se eu tenho pressão, eu tenho o volume de um gás, certo? Então, eu vou ter o volume de um gás, uma pressão exercida sobre aquele gás e uma determinada temperatura que aquele gás vai exercer. Mas, se eu estou falando de gás, eu tenho que levar em consideração um determinado fator que se chama vácuo. Como assim? Lembrando que, se eu estou falando de um gás, o gás ele ocupa um espaço muito maior do que realmente é o seu peso, né? A sua massa. E quando ele ocupa esse valor, esse aspecto maior em volume, nós temos o determinado vácuo, que é onde está as proporções gasosas. E aí, como nós utilizamos essa massa gasosa em determinado volume, nós temos que usar também uma constante, que vai ser representado por R, ok? Então, agora nós vamos determinar que pressão, volume é igual a temperatura vezes quantidade molar vezes a constante no vácuo. Como que eu vou reescrever isso daqui? Então, pressão vezes o volume é igual a quantidade molar vezes a constante vezes a minha temperatura, ok? Então, eu vou estabelecer uma fórmula para poder calcular o estado desse gás, né? Quando eu tiver um gás ideal, eu vou ter um estado para ele e vou ter essa fórmula matemática para poder encontrar. Uma outra coisinha, quando eu tenho uma fórmula PV-nRT, eu vou ter uma constante. E essa constante, ela vai ser o quê? Ela vai ter determinações, ou melhor, ela vai variar de acordo, o valor da constante vai variar de acordo com a pressão, tá? Então, vejam só, se a minha pressão estiver em atm, a minha constante vai valer 0,082. Se a minha pressão estiver em milímetros de mercúrio, a minha constante vai valer 62,3. E se a minha pressão estiver em pascal, né, a minha constante vai valer 8,3. Mas vocês não precisam se preocupar em relação a uma constante, porque geralmente ela vem em 0,082. É a mais comum de ser usada. Caso o exercício peça para vocês calcularem com outras dessas variações, dessas variáveis, o exercício vai estipular para vocês a pressão que ele vai querer, né, e a constante. Dado o valor da constante igual, aí ele vai determinar o valor para vocês, ok? Então, a fórmula acrescentou aqui, na verdade, a constante e a quantidade molar. Lembrando que a quantidade molar é o número de mol daquela substância, o número de mol que a massa daquele gás vai ocupar, tá? Vocês fazendo a substituição dessa fórmula, vocês conseguem fazer tranquilamente o exercício, ok?